Olha só, para a gente ver as causas de inimputabilidade ou de semi-imputabilidade. O que é semi-imputabilidade? Semi-imputabilidade é quando o sujeito não tinha a capacidade total de compreender o caráter ilícito da sua conduta, mas tinha capacidade parcial, digamos assim. Então ele tinha alguma dificuldade de compreender o caráter ilícito da sua conduta ou de se comportar de acordo com esse entendimento. Nesse caso, ele não é totalmente inimputável, mas pode ser conhecido, pode ter em relação a si reconhecida a semi-imputabilidade. Deixa eu abrir o Código Penal para a gente ver um artiguinho. Artigo 26 diz, inimputáveis, é isento de pena um agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, é inimputável quem, ao tempo do fato, era inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Agora, semi-imputabilidade, no parágrafo único do artigo 26. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então aqui, no primeiro caso, ele era inteiramente capaz de não entender, ele não entendia. No segundo caso, ele não era inteiramente capaz, ele conhecia alguma coisa, ele compreendia alguma coisa, mas não de forma plena, não de forma como um sujeito plenamente imputável faria e compreenderia, beleza? Então aqui, falamos um pouco já sobre a menoridade, mas a menoridade hoje se constitui no sujeito de menor de 18 anos. Esse cara, menor de 18 anos, ele é plenamente inimputável, por força do que determina o artigo 228 da Constituição Federal e o artigo 27 do Código Penal. E em relação a ele, aplica-se uma medida socioeducativa. Então não é uma pena, por não ser imputável, por uma presunção legislativa, digamos assim, com base no critério biológico, não se aplica ao sujeito uma pena, mas sim uma medida socioeducativa. Então, voltando, aquele cara que tem 17 anos, sabe o que está fazendo, mata uma pessoa, mas é menor de idade, a legislação presume que ele é inimputável e a ele não pode ser imposta uma pena, uma sanção carcerária, mas sim uma medida socioeducativa, justamente porque falta culpabilidade. Já no primeiro pilar da culpabilidade, aqui na imputabilidade, ela cai. Artigo 228 da Constituição Federal e artigo 27 do Código Penal. Então, a menoridade é uma hipótese de aplicação do critério biológico no âmbito da verificação da culpabilidade. Segunda consideração aqui, a idade do sujeito deve ser levada em consideração no momento do cometimento da conduta. Nos crimes permanentes, caso haja a transição do sujeito para a maioridade enquanto o delito estiver sendo praticado, tornar-se-á o sujeito imputável para fins da lei penal. O que significa isso? O que eu estou dizendo aqui? Pessoal, olha só. Quando que eu vou avaliar se o cara é imputável ou inimputável? No momento do fato. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo. O cara, com 17 anos, dá um tiro querendo matar uma pessoa. Essa pessoa vai para o hospital e fica uma semana internado. Nessa semana, o sujeito que tinha 17 anos faz aniversário. Então, o cara deu o tiro na segunda-feira com 17 anos, quarta-feira ele fez 18 anos, ou seja, atingiu a maioridade, e a vítima morreu na sexta-feira. Esse sujeito será responsabilizado de acordo com o Código Penal ou de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente e a legislação que regulamenta o direito juvenil, direito penal juvenil. Disparo na segunda, maioridade na quarta, morte na sexta. E aí? Olha só, de acordo com a teoria da atividade, se considera consumada a infração no momento da realização da ação ou da omissão. A ação ocorreu na segunda-feira,
quando era ele inimputável. Então, embora o resultado tenha ocorrido na sexta-feira, quando ele já tem atingido a maioridade, ele vai responder de acordo com o direito penal juvenil, porque ele não é imputável para fins de direito penal, porque o crime se considera consumado no momento da ação, que foi no momento do disparo, na segunda-feira e não no momento do resultado, morte na sexta-feira. Beleza? Essa é a regra geral. Mas aqui, nos crimes permanentes, caso haja transição do sujeito para a maioridade, aí sim ele responde. Como assim? Mesmo exemplo, vamos imaginar aqui essa ordem de segunda a sexta-feira. Segunda-feira o cara está com 17 anos guardando drogas para fornecer para outras pessoas, isso é, crime de tráfico ilícito de entorpecentes, artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Começou a cometer o crime de tráfico, começou a guardar drogas com 17 anos. Quarta-feira ele faz 18. Sexta-feira a polícia cumpre o mandado de busca e apreensão ou prende ele em flagrante em outra hipótese. Sexta-feira ele é preso. Sexta-feira ele já tem 18 anos, mas ele começou a cometer o crime com 17. Nesse caso, ele responde de acordo com o direito penal para os imputáveis ou de acordo com o direito penal juvenil. Nesse caso, por se tratar de crime permanente, ele responde de acordo com o direito penal normal dos imputáveis. Por que isso? Qual é a diferença? A diferença é que o crime de tráfico é um crime permanente, ou seja, a sua consumação não cessa enquanto não cessar a conduta. Se eu tiver com droga na minha casa, eu estou cometendo crime de tráfico enquanto ela lá estiver. Se os agentes da polícia ingressaram na sexta-feira, quando o sujeito já tinha 18 anos, sexta-feira se considera também cometido o crime de tráfico e, portanto, ele pode ser imputável. Ele não é menor de idade para fins de direito penal nesse caso. Beleza, gente?